entregamos esse ambiente ao Senhor Jesus. Toma o teu lugar, Senhor. Teu lugar, Senhor. Teu lugar.
respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa, o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa, o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa, o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Venha reinar aqui com teu santo amor, a luz brilhará através de mim, para que todos os povos possam te exaltar em uma só voz e em um amor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Mais uma vez, vamos dizer: venha reinar aqui com teu santo amor, a luz brilhará através de mim, para que todos os povos possam te exaltar em uma só voz e em um amor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Deus é bom? Todo tempo. Em todo tempo? Deus é bom. Graças a Deus. Vamos exaltar o Senhor com alegria agora? Amém. Estamos fazendo isso desde manhã, tem sido um dia precioso, né? Amém. Graças a Deus. Eu gosto de cantar música nova, mas também gosto dessas músicas do milênio passado, irmãos. Porque eu não creio que Deus escuta ritmos ou músicas, eu creio que Deus escuta adoração. E a adoração, ela transpassa o tempo, a adoração é algo eterno.
tudo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Os homens podem cantar agora, vamos lá, os homens. Ele exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Todos vamos declarar: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado no céu. Para encerrar, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Aleluia! Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Vocês ficam onde? Graças a Deus. Deus é bom Em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Quando dá tudo certo. Deus é bom. Quando dá tudo errado. Deus é bom. Quando eu tenho dinheiro. Deus é bom. Quando eu não tenho dinheiro. Deus é bom. Quando eu tenho saúde. Deus é bom. Quando a doença bate. Deus é bom. Em todo tempo. Deus é bom. Deus continua sendo bom. Graças a Deus. Queridos, muito bom estarmos aqui. Alguns irmãos eu acredito que estão chegando, mas nós já vamos dar prosseguimento à nossa programação. Sejam bem-vindas, nossas irmãs ali de São José dos Campos. Vera, tudo bem? Ricardo também? Ó, para vocês, ó. Um abraço para ele também. Queridos, eu vou pedir para quem for falar para usar aqui em cima por causa da iluminação, porque a gente está transmitindo. Se vocês quiserem vir um pouco mais para frente, eu acho que seria legal, tá bom? Tudo bem? Até fizeram a proposta da gente descer e fazer ali embaixo, mas eu também quero registrar, então vai ajudar aqui em cima, tudo bem? Ok? Nós vamos orar agora. Pastor Alon pode chegar aqui, que vai falar essa primeira parte. Queridos, eu acredito que o que nós vamos falar tem muito a ver com a essência do que nós cremos e do que nós somos, né? Eu creio que oração, ela é quase que a fala. Uma criança, ela vai falar porque ela está no ambiente que as pessoas estão falando, é isso ou não? A não ser que ela tenha uma disfunção, que ela seja surda, que seja muda, mas ao contrário, falar é uma coisa natural. Eu acredito também que oração deveria ser natural para todos os filhos de Deus. Amém. Né? Eu não acredito que Jesus orava para fazer batalha espiritual, mas Jesus batalhava porque orava. Então eu vou orar porque eu vou guerrear. Não, ele orava e quando a batalha chegava ele estava pronto. Não é isso não? Um exército, um soldado, ele não vai para treinar só quando a guerra chega. Quando a guerra chega, dá tempo de treinar um soldado, gente? Não. O soldado tem que estar pronto, mesmo que não exista guerra.
Agora, muito mais do que batalha, a oração tem a ver com relacionamento. Se eu me relaciono com você, eu falo com você, você fala comigo, nós nos ouvimos. E eu acredito que com Cristo é a mesma coisa. Amém? Faz sentido? Jesus disse: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. E eu acredito que isso tem a ver com esse movimento de oração. Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho, do pastor Alon. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Nós estamos abertos para receber a tua palavra, a tua instrução, a tua direção. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Os nossos corações se abrem para ouvi-lo. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém, graças a Deus. A paz, irmãos. Amém. Nós vamos passar um tempinho nessa tarde falando sobre intercessão, batalha espiritual. E nesse momento eu quero falar, nessa primeira parte, eu vou falar sobre vida devocional. Alguns irmãos que estão aqui, que fazem parte da nossa escola ministerial, curso teológico, já tiveram boa parte desse conteúdo nas nossas aulas. Mas hoje vai ser mais um resumo, né? Por causa do nosso próprio tempo. Mais um resumo sobre essa questão, sobre vida devocional. Irmãos, porque nós vamos falar sobre intercessão, batalha espiritual, tudo começa com uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de contrição diante de Deus. Na verdade, se nós não começarmos do início, nós nunca vamos chegar no meio, muito menos no fim, não é verdade? Quando nós falamos de batalha espiritual e intercessão, basicamente nós estamos pressupondo de que eu tenho uma vida devocional. Agora, o que de fato é uma vida devocional? Basicamente, quando nós pensamos sobre vida devocional, nós pensamos naquele momento específico em que nós estamos orando, lendo a Bíblia, que nós estamos buscando a Deus, nós estamos meditando, enfim, tantas outras coisas que nós podemos fazer diante de Deus. Mas, na verdade, vida devocional não deve se resumir ao momento que nós estamos com Deus. Vida devocional, de fato, é um estilo de vida. Vida devocional é um momento que eu tenho Deus na minha vida e a partir daí, o meu relacionamento com Ele se desdobra em muitos momentos do meu dia a dia. Agora, é claro que é importante eu ter um momento específico para me relacionar com esse Deus, amém? Apesar de eu tê-lo, eu preciso dar atenção a Ele, porque Ele é muito precioso. Mas eu quero ver alguns versículos que falam sobre isso na Bíblia com vocês. Eu separei alguns versículos só, tá bom? Porque a Bíblia fala muito sobre isso. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, que você vai encontrar na Bíblia, é sobre vida com Deus, sobre busca, sobre intimidade com Deus. Então vamos lá, alguns versículos, se você conseguir enxergar daí no telão, eu quero convidar você a me acompanhar, tá bom? Algumas referências, quem consegue enxergar aí? Amém, ó, os irmãos aí estão bom de vista. Vamos lá. Primeiro, saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Salmo 65, 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Mateus 6, do 7 ao 8. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Pode passar. 2 Timóteo 3, 16. Então até agora vocês viram, nós passamos por alguns versículos falando sobre o quê? Oração. Então a oração ela é um dos principais caminhos que nós nos relacionamos com Deus.
2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Pode passar, meu filho. Então, agora nós estamos falando sobre o quê? Sobre a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá, alguns outros versículos. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmo 119, 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Vamos lá, quem está conseguindo ler aí, me ajuda. Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então até ali em cima no Salmo 119, 15, 16, nós estávamos falando sobre o quê? Sobre a meditação. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da palavra e da meditação. Então agora nós entramos já num outro aspecto da vida com Deus, que é o... Alguém sabe? O jejum. Então vamos lá. Mateus 6,16. Último versículo ali. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Os últimos textos, Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Aí alguns versículos ali. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Salmo 105:4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Último versículo, Salmo 42, 1 ao 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui alguns versículos chave sobre vida com Deus. Na verdade, aqui nós não findamos a lista. Se você for fazer uma pesquisa pessoal sobre vida com Deus, vida devocional, busca de Deus, a palavra de Deus, meditação, oração, você vai encontrar muitos versículos que falam sobre isso. Aqui são alguns dos versículos chaves. Amém? Versículos chave que falam sobre isso. E quais são os componentes essenciais de uma vida devocional? Quais os componentes que compõem essa vida devocional? Entendendo, primeiro,
vida devocional não se limita ao momento que nós estamos diante de Deus. Agora, quando nós falamos em exercer a vida devocional diária, nós precisamos entender que eu tenho um momento específico que eu preciso buscar a Deus, e por meio desse relacionamento que eu tenho com compromisso diante de Deus, eu preciso orar, jejuar, ler a palavra, meditar e buscar a presença de Deus. Amém? Então é claro, nós estamos falando desse momento específico que nós buscamos a Deus. Nós estamos falando desse momento. Quais são esses elementos que compõem a vida devocional? Oração, jejum, adoração, leitura, meditação e outras questões. Irmãos, é claro que ter uma vida íntima com Deus não significa que eu precise seguir alguma regrinha para estar diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus e com uma lista de coisas que eu preciso fazer e falar: agora eu preciso orar, agora eu preciso adorar, agora eu preciso ler a palavra. Irmãos, a gente pode até planejar para não esquecer de nada, mas o Espírito Santo aqui manda em tudo. Amém? Se é um relacionamento entre duas pessoas, eu vou chegar diante de Deus e o nosso relacionamento pode ir para outro caminho que não tem nada a ver do que eu tinha planejado. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona pessoalmente com cada um de nós. Então você vai chegar diante de Deus morrendo de vontade de pedir alguma coisa, mas quando você chega na presença de Deus para falar com Ele, você começa a falar sobre outras coisas, Ele começa a inundar o seu coração, e a única coisa às vezes que a gente faz é agradecer. Fala: Deus, obrigado Senhor, por estar na Tua presença. Irmãos, viver uma vida com Deus, ou ter uma vida devocional, ela traz alguns desafios. E existe um autor chamado Richard Foster que ele diz o seguinte, que a superficialidade é o mal, a maldição do nosso tempo. E por que será que a superficialidade é a maldição do nosso tempo? Justamente, irmãos, porque nós estamos vivendo um momento em que tudo que se chega a nós, principalmente por meio da tecnologia, faz com que a gente queira as coisas de uma forma prática, rápida e superficial. Se você pensar na sua vida diária, a nossa vida diária é assim. Nós buscamos cada vez mais carros que nos levem para os lugares, mas não necessariamente somente que levem. Nós queremos algo confortável, algo prático. Então hoje em dia nós contamos com a direção hidráulica, direção elétrica, nós contamos com ar-condicionado, nós contamos com computador de bordo, entre tantas outras coisas. Por quê? Porque cada dia mais nós precisamos que a nossa vida seja facilitada. E nós chegamos para comer a mesma coisa. Quando a gente chega para comer, a gente faz um pedido e o atendente demora 2 minutos para nos atender, a gente acha um absurdo. Por quê? Porque a gente precisa do negócio para já. Você já, provavelmente, quase todos ou todos aqui têm telefone, smartphone, você mexe no WhatsApp, em rede social, enfim. Você já pegou o seu celular travou com você? Irmão, se o nosso celular travar 5 segundos com a gente entra em desespero. Você já viu? Você pega o seu celular e você tem o dia inteiro, mas se for ver alguma coisa e travou, provavelmente você já vai ficar irritado. 5 segundos que ele travou, a gente já reclama e já fala: nossa, eu preciso trocar esse negócio aqui. Preciso comprar uma coisa melhor. Porque, irmãos, nós não estamos mais acostumados a esperar. Nós não estamos mais acostumados a ter momentos de qualidade até nos nossos relacionamentos. Porque o nosso tempo tem nos chamado para viver uma vida instantânea, superficial, e uma vida, muitas vezes, que não nos deixa parar para pensar. Agora, nós temos dificuldades que nós enfrentamos. É verdade ou não é? Vamos ser sinceros, para ter uma vida devocional diária, até os mais espirituais e fervorosos diante de Deus, é fácil. É fácil você abrir mão, muitas vezes, do tempo, abrir mão do lazer, abrir mão do sono, para você estar diante de Deus em comunhão, para você buscar o Senhor. Às vezes está passando aquele filminho que você gosta, aquele jogo de futebol. Às vezes a cama está tão confortável naquele dia. Irmãos, a gente é convidado a não fazer outra coisa, senão passar nosso tempo descansando, dormindo ou curtindo a vida. A questão, irmãos, é que essa dificuldade que nós temos, a dificuldade que muitos têm de acordar cedo, a dificuldade que nós temos de manter a nossa mente ligada para falar com Deus, de buscar o conhecimento de Deus, é uma dificuldade que todos nós passamos. E às vezes a gente olha para o irmão e fala: meu Deus,
Eu queria ser como esse irmão. Esse irmão tem uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura tão exemplar. Ele sempre dá testemunho do relacionamento que ele tem com Deus. Mas a questão, irmãos, é que às vezes a gente olha para o irmão e a gente pensa que é ele que não tem dificuldade, nós temos. A realidade é que todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. Mas a nossa vida, ela precisa ser domada. Nós precisamos nos domar. Nós precisamos primeiro levar o nosso pensamento cativo a Cristo e nós precisamos disciplinar a nossa vida. Porque sem disciplina a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Não é verdade? Então o primeiro componente que nós falamos aqui da vida devocional é a oração. Amém? Quem está comigo aí? Amém. E você sabia que existem algumas formas de orar? Existem algumas formas específicas que nós buscamos a Deus em oração? Então vamos lá. Primeira forma de orar, a oração da fé. A Bíblia diz em Tiago 5,15: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então a primeira característica da oração, ou melhor, o primeiro tipo de oração que nós estamos aprendendo aqui é a oração da fé que a Bíblia nos apresenta. Segundo, é a oração da concordância, também conhecida como oração corporativa. Irmãos, oração de concordância, de uma forma bem prática, é quando nós estamos num momento aqui de oração e eu falo assim: Alexandre, vem aqui, vamos orar aqui, eu quero que... Irmãos, vamos orar pela nossa nação? Daí os irmãos falam: Amém. Amém, vamos orar. Daí eu chamo o Alexandre, fala: Alexandre, você conduz essa oração? Irmãos, quando a gente faz isso, na verdade nós estamos falando: Alexandre, você vai orar e os irmãos, a igreja vai concordar. Porque não tem sentido eu chamar alguém para dar um microfone para ela para orar e todo mundo falando alto e orando alto, gritando do mesmo jeito. Não é verdade? Então a oração da concordância é: um ora e o outro concorda. Sabe quando você ia na escola lá e daí o professor passou uma atividade muito pesada e você quer falar com o professor, mas se você falar sozinho não vai ter peso. Aí o que você faz? Vamos lá falar com o professor. Você reúne uns 2, 3, 5 lá, vamos lá falar com o professor para ele aliviar a carga. Daí, não, beleza, mas você fala. Daí vai lá: não, tudo bem, eu falo, mas você fica comigo. Então é a mesma coisa, irmãos. O que é a oração da concordância? É quando a gente une um grupinho e fala: vamos falar com Deus sobre a nação? Beleza, você fala, eu vou concordar. Daí vem o Alexandre aqui, fala: Senhor, é o seguinte, nós queremos orar pela nação. Deus, irmãos, é verdade, Senhor, eu concordo com ele, é isso mesmo que está acontecendo. Senhor, está uma corrupção nesse lugar. É verdade, Deus, nossa. Porque, irmãos, a oração da concordância é justamente eu ouvir aquilo que o irmão está orando e concordar com isso, falar amém. Aí a gente fala: amém, glória a Deus, é isso mesmo, Jesus, estou com ele. Olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque essa oração muitas vezes as pessoas não entendem. Em geral na igreja as pessoas não entendem. Então às vezes a gente fala assim: irmãos, o irmão vai orar e a igreja vai concordar. O que os irmãos fazem? O irmão fala a primeira palavra aqui, os irmãos: Senhor, aleluia, Deus tem misericórdia daquele povo. Os irmãos já se descontrolam. Porque na verdade, irmãos, não tem problema orar a Deus, não é verdade? Não tem problema orar a Deus. O problema é que às vezes a gente não entende o propósito da oração. A gente não entende o momento. Existe um momento que a gente vai chamar a igreja: gente, vamos todo mundo levantar um clamor diante de Deus? Vamos orar todo mundo? Aí a gente olha e todo mundo está orando a Deus diretamente. Amém? Porque Deus consegue ouvir um monte de gente ao mesmo tempo também. Agora, quando a gente fala assim: vamos orar, os irmãos concordem, essa oração de concordância é justamente o momento que nós nos silenciamos, ouvimos a oração e nós apresentamos a Deus. Agora, quantas vezes, irmãos, alguém começa a orar e a gente simplesmente nem consegue ouvir a oração do irmão, porque os irmãos começam a orar mais alto, não é assim? Não acontece isso? Às vezes a gente não escuta nem a nossa. Nem a nossa, porque a gente se empolga, né? A gente começa a se empolgar. Então, tem a oração da fé, a oração da concordância, que também é chamada de oração corporativa. Amém? Que um representa os outros numa oração. Outra oração, a oração de pedido ou súplica. Essa oração, irmãos, é que todo crente sabe fazer. Essa oração todo mundo é fera, é 10. Porque oração de pedido e súplica, tem gente que só sabe orar assim. Tem gente que nunca descobriu a oração da fé e muito menos a concordância.
Mas a oração da súplica e do pedido é justamente quando nós nos apresentamos diante de Deus com os nossos pedidos. E a gente chega diante de Deus, Senhor, estou precisando disso. Deus, estou precisando daquilo. Deus, estou precisando daquilo. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá a vitória. Me dá saúde. Me dá graça. Me dá bênção. Me dá não sei o quê. E quando acaba, daí Jesus fala amém. Daí Jesus vai falar e fala amém, Senhor, obrigado. Fique com Deus. Fique com o Senhor mesmo. Estou indo. E daí Deus não tem tempo de falar, porque a gente está orando essa oração da súplica o tempo todo. Amém? Amém. Outra oração, oração de ação de graças. A oração de ação de graças, obviamente, é a oração em que nós damos graças a Deus, nós somos gratos por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É quando nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu quero apenas te agradecer. Quero te agradecer pelo que eu tenho, te agradecer pela minha família, pelo que eu sou. Quero te agradecer, Deus, pela minha saúde, pela vida. E a gente agradece a Deus. Essa oração conhecida como oração de ação de graças. Todas essas orações, irmãos, eu estou passando um pouco rapidinho, mas todas elas têm embasamento bíblico. Amém? Outra oração, oração de adoração. A oração de adoração é semelhante à oração de ação de graça. A diferença, irmãos, é que na adoração nós nos concentramos em quem Deus é, enquanto na ação de graças nós nos concentramos no que Deus faz. Dá para você entender a diferença? Então, enquanto eu chego em ação de graças, agradecendo a Deus por aquilo que Ele faz, em adoração eu adoro pelo que Ele é. É quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu quero te exaltar porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é um Deus poderoso. Deus, o Senhor é maravilhoso, seja exaltado, Deus. Nós queremos que o Senhor tome o teu lugar. É uma oração de adoração, nós estamos adorando a Deus com as nossas palavras. Existe também a oração de consagração. E a oração de consagração é às vezes a oração, um momento de nos reservar e seguir a vontade de Deus. É quando nós oramos pedindo para Deus transformar a nossa vida. É quando nós oramos não necessariamente pedindo para alcançar algo, mas nosso pedido diante de Deus é para nós nos esvaziarmos de nós mesmos, entende? Então, diferente de súplica que nós pedimos para ganhar, geralmente a oração de consagração é quando eu oro a Deus pedindo para eu perder. Senhor, mata a minha carne. Deus, tira o meu orgulho. Senhor, mata o meu egoísmo. Senhor, me faz melhor do que eu sou. Então eu me esvazio, eu peço para Deus matar a minha carne. Outra oração é a oração de intercessão. E a oração de intercessão é, obviamente, claro, a oração quando nós nos dispomos a orar e interceder, a nos colocar no lugar do outro em oração. É quando eu abro mão do meu tempo com Deus e falo, Senhor, eu estou orando pela vida do Zezinho. Senhor, Zezinho está difícil, não vai para a igreja. Senhor, Zezinho não quer saber do Senhor, mas eu oro, eu quero colocar diante dele. Ou então, às vezes, uma pessoa está passando uma dificuldade, você sofre, você intercede por ela, você sofre junto à dor do irmão, pedindo para que Deus possa intervir na vida dela. Geralmente, irmãos, nós também temos dificuldade de fazer uma oração de intercessão. Porque, em geral, nós estamos sempre preocupados, muito preocupados com a nossa vida, não é verdade? A gente chega diante de Deus com tantas coisas, com tantas preocupações, com tantos anseios. Geralmente a gente chega pedindo pela nossa família, nossa vida, nossa casa. Até mesmo quando nós pedimos para Deus matar a nossa carne. Mas geralmente nós estamos sempre focados em nós, não é verdade? Agora, quando nós nos dispomos a orar intercessoriamente, nós estamos dizendo, Senhor, agora eu vou abrir a mão do meu tempo para abençoar a vida do outro irmão. Eu quero interceder por outra pessoa. Agora, a questão interessante, irmãos, é que a oração de intercessão é uma oração muito abençoadora para nós também. A Bíblia diz que Deus abençoou Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. A Bíblia nos mostra que quando nós abençoamos, nós usamos o nosso tempo em prol do outro, seja por meio da oração ou não, Deus ele sempre olha para nós e nos abençoa também. Então, é justamente a oração chave sobre aquilo que nós estamos aprendendo nessa noite. E existe uma última oração que os irmãos têm um sonho de poder usar. Quem estava na aula aqui, deixa eu ver se alguém lembra. Alguém lembra uma oração que faltou aqui? Juízo. De juízo, mas tem um outro nome. Como que é o nome? Imprecação. Imprecação, irmão. Sabe o que é oração de imprecação? Sabe o que é oração de imprecação? É quando a gente olha para a Bíblia. A gente olha...
Hã? A Bíblia. Eu falei Bíblia? A gente olha para a Bíblia, irmão, é que eu já estou no clima aqui da festa caipira, que vai acontecer daqui a uns dias. Olha só, a oração de imprecação é quando nós olhamos para a Bíblia e a gente vê Davi olhando para o Zezinho e falando: Senhor, quebra o braço do Zezinho, Deus. Senhor, arranca o pescocinho dele. Deus, mata Jesus, mata aquele irmão. Sabe quando a gente olha para a Bíblia e vê, por exemplo, Davi orando, pedindo justiça e juízo de Deus sobre os inimigos? E ele fala até mesmo de morte, ele fala até de dor. E a gente fala assim: Jesus, eu não sabia nem que tinha esse tipo de oração na Bíblia, eu vou orar assim também. Eu tô pensando, sabe, tem umas pessoas na minha lista de oração, minha listinha de oração. Vou colocar umas pessoas nessa listinha de oração para orar imprecatoriamente sobre a vida dela. Irmãos, a oração de imprecação é uma oração que nós invocamos o juízo de Deus sobre a vida de uma pessoa. Agora, interessante que a gente olha para a Bíblia e fala: nossa, não sabia que eu podia pedir para Deus arrancar o pescoço de alguém, para Deus matar, né? Para Deus só quebrar um bracinho, já estava bom, já era o suficiente. Irmãos, a questão é a seguinte: quando nós entendemos que esses homens de Deus oraram dessa forma, é porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles estavam declarando aquilo que Deus já estava decretando como juízo na vida dos inimigos de Deus. Não é porque existiam pessoas rancorosas na Bíblia que elas queriam simplesmente agir com vingança. Deus não faz parte do caráter de Deus se vingar. Amém? Se vingar com a vingança humana, com a ira humana. Mas Deus é justo. E quando esses homens oravam pedindo o juízo de Deus sobre alguém, não era porque eles eram vingativos, é porque eles eram cheios do Espírito Santo e eles ouviam a voz de Deus. Amém? Então, tome cuidado, você vai orar, não, você vai orar agora, Senhor. Se o Espírito Santo de Deus encher sua vida e você falar alguma coisa que não vai parecer muito amigável, provavelmente vai ser uma oração muito secreta e provavelmente Deus vai ter falado com você. Amém? Agora, nós usamos uma terminologia aqui, uma sigla na igreja sobre vida com Deus. Qual é essa sigla que nós usamos? TSD, que nós falamos que é o tempo a sós com Deus. E você já se perguntou por que é importante separar um tempo diário para estar com Deus? O tempo a sós com Deus, ele precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. Amém? Agora, quais os motivos pelos quais eu preciso estar com Deus? Eu preciso separar o meu tempo diante de Deus. Eu preciso buscar a Deus de uma forma específica. Primeiro motivo, porque nós fomos criados para ter comunhão com o Senhor. Você pode repetir comigo? Eu fui criado para ter comunhão com o Senhor. Então, o princípio básico de toda existência: nós existimos com um propósito. E qual é o propósito do ser humano na sua existência? É se relacionar, meu irmão. Deus nos fez para relacionamento. Nós somos formados, fomos feitos à imagem, conforme a semelhança de Deus. Porque nós somos seres que se relacionam. E existe em nós uma necessidade que ela não vai nos deixar independente daquilo que nós conquistemos na nossa vida, que é a necessidade de nos relacionarmos com alguém que nos criou, com esse nosso ser que nos criou, que é o nosso Deus. Então, nós fomos criados para ter comunhão com o Senhor. Se você conhece alguém, talvez que trabalhe com você, estude com você, e essa pessoa não tem comunhão com o Senhor, pode olhar para a vida dela e pode observar que ela tem carências grandiosas, imensas na vida dela, que ela não sabe responder por quê. Porque essa pessoa, ela precisa preencher aquela lacuna que ela não sabe o que é justamente o relacionamento com Deus. Essas pessoas, irmãos, que não têm um relacionamento com Deus, elas provavelmente vão tentar buscar e completar isso de alguma forma. Então você vai encontrar pessoas que não acreditam em Deus. Às vezes ela não acredita em Deus, mas ela vai buscar satisfazer esse desejo, esse anseio, por meio de alguma outra coisa. Provavelmente, se ela for um ateu, ela vai tentar preencher isso
através do raciocínio, da lógica. Ela vai tentar o tempo todo buscar a lógica que explique uma infindável lacuna na vida dela. Pode perceber que a maioria dos ateus, eles procuram o tempo todo respostas para todas as coisas, porque eles precisam achar um sentido e eles não conseguem achar. Então a máxima é: eu vou continuar procurando e tentar achar lógica para essas coisas. Aquele que não crê em Deus, em Jesus necessariamente, mas ele acredita em outras coisas, provavelmente ele vai encontrar outra entidade para suprir aquela necessidade. Irmãos, pensa comigo. Se idolatria é pecado, se na Bíblia fala tanto sobre isso, por que as pessoas estão no mundo, elas vivem muito isso? É justamente porque se elas não encontram Jesus, elas tentam achar alguma coisa que preenche esse vazio na vida delas. Amém? Então, primeiro motivo, nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Segundo, porque Deus deseja ter essa comunhão com seus filhos. Você pode repetir comigo? Porque Deus deseja ter comunhão comigo. Irmãos, eu fui criado para ter comunhão com Deus, mas não é só eu que estou à procura de um Deus que cruzou os braços e olha para mim lá do alto e fala: vou ver se eu vou te atender. Vou ver se eu vou ter um relacionamento com você. Não, meu irmão. Na verdade, eu fui criado para ter um relacionamento com Deus, ao passo que Deus é apaixonado por nós. Deus é um ser alucinado. Se eu fosse resumir a Bíblia, irmãos, já falei algumas vezes isso. Se eu fosse resumir a Bíblia, se eu falar assim, qual que é a história da Bíblia? Eu acho que uma das definições que eu daria, sabe qual é? A história da Bíblia é de um Deus alucinado à procura dos seus filhos. Porque, irmão, você vai começar a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus buscando o povo. E o povo peca e Deus busca. E o povo se afasta de Deus e Deus envia profeta. Deus envia um homem, uma mulher dele. Deus revela a palavra. Deus envia Jesus. Depois Deus deixa o Espírito Santo. Porque, irmãos, Deus é louco por nós. Deus é apaixonado por nós. E às vezes a gente olha para Deus como se Deus não quisesse relacionar. Às vezes a gente busca Deus em oração e aparentemente Deus não responde. Já aconteceu isso com você? Comigo aconteceu muitas vezes, quase sempre. E a gente busca Deus e parece que Deus não responde. Existe um momento dessa busca que nós começamos a ficar aflito. E sabe o que a gente faz? A gente começa a questionar o caráter de Deus. A gente começa a questionar se de fato Deus está conosco. Se de fato eu devo continuar buscando Deus. A gente começa a questionar se esse negócio de viver com Deus é para mim mesmo, porque parece que Deus fala com todo mundo menos comigo. Não é assim? Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. A questão, irmãos, é que provavelmente se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, o problema está diretamente ligado a mim mesmo. Porque Deus é apaixonado por você. Deus é apaixonado por nós. E se eu tenho necessidade de me relacionar com Ele, Deus ele tem um desejo imenso de se relacionar conosco. E irmãos, eu acredito que quando a gente chega diante de Deus para orar, a gente chega para buscar a presença de Deus, sabe o que Deus faz? Deus fica tão alegre, Deus deve ficar tão emocionado, sabe? Meu filho veio falar comigo hoje, olha que lindo, e Deus fala com a gente, porque Deus tem prazer nisso, amém? Amém. Então vamos lá, terceiro motivo, para que eu devo ter o TSD, o meu tempo a sós com Deus. Porque esse tempo com Deus é o segredo do poder espiritual em nossas vidas. Porque se eu não tiver esse tempo com Deus, pode ter certeza, meu irmão, que no mundo espiritual eu não vou ser alguém que faz diferença, não causa impacto. Você conhece testemunhos de pessoas que... Eu conheço testemunho, não lembro se é do Alimut, que parece que quando ele passava em algumas ocasiões, as pessoas, sem conhecê-lo, sem saber quem ele era, começavam a chorar e se prostravam por causa da presença de Deus na vida daquele homem. É claro, irmãos, que nós muitas vezes não estamos nesse nível, amém? Mas não necessariamente nós vamos deixar de ser usados por Deus por causa disso. Porque quando nós temos relacionamento com Deus, no mundo espiritual, nós estamos fazendo diferença na vida das pessoas. Nós chegamos nos ambientes e às vezes, irmãos, nós trazemos luz e paz para aquele lugar sem saber.
Amém? Você já pensou que talvez você já tenha ido num supermercado que ia ser assaltado e não foi porque você estava lá? Você já parou para pensar que às vezes você estava na rua e era para ter um acidente, não aconteceu acidente porque você estava lá? Ah, porque eu sou predileto de Deus. Não é isso, irmãos. Mas muitas vezes os planos do diabo são frustrados porque um filho do Senhor está ali com a presença do Espírito Santo. Olha que lindo. Você já foi usado muitas vezes por Deus e você nem soube disso. Já pensou nisso? Então depois você faz uma oração de agradecimento, de ação de graças a Deus. Fala, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me usa demais. Deus, o Senhor me usa poderosamente. Aleluia, eu sou muito usado por Deus. Quem aqui tem dúvida que Deus te use? Ninguém, né? Amém, Deus te usa demais. Último, por que eu devo ter meu tempo a sós com Deus? Porque você, como um ser espiritual, nascido da água do Espírito, deve comer o pão espiritual todos os dias, para continuar vivo e saudável espiritualmente. Irmão, sem vida com Deus nós morremos. E às vezes, irmãos, nós vivemos como zumbi. É verdade ou não é? Às vezes por fora nós estamos bem, mas por dentro, irmãos, nós estamos capengando. E a chave para tudo isso é a vida com Deus. Se eu não tenho uma vida com Deus, eu vou ter muita dificuldade em fazer qualquer coisa no mundo espiritual. Se eu não tenho uma vida com Deus, eu já comecei mal. No ponto de partida, eu já travei. Sabe quando há uma corrida e quando dá a partida, o carro já não está pegando? Irmão, você já tem uma prévia de que na corrida você não vai bem. Porque se no ponto de partida você não começou bem, lá para frente vai ser mais difícil, não é verdade? Quantas vezes, irmãos, às vezes a gente se questiona, né? Senhor, por que isso está acontecendo? Deus, por que eu não tenho resposta para isso? E a gente volta lá no comecinho. É assim que geralmente a gente faz discipulado, né? O irmão começa a falar assim, o discípulo começa a falar, poxa, estou passando por isso, está em dificuldade. E a pergunta básica que a gente ouve, o que a gente fala como discipulador: como está a sua vida com Deus? Como está o seu tempo? Como está o começo de tudo? O basiquinho do basiquinho. Porque você está querendo passar no vestibular, mas você não passou nem no fundamental ainda. Então, vida com Deus é uma questão de sobrevivência. Amém? Quem está comigo dá um amém bem forte. Amém. Amém. Então, segundo, como eu devo iniciar o meu tempo a sós com Deus? Aqui são dicas bem práticas, tá bem, irmãos? Então, para você ter uma vida com Deus, eu tenho dificuldade nisso. Então, algumas dicas bem rápidas. Primeiro, você precisa escolher uma hora apropriada. Existem momentos que nós queremos fazer o tempo a sós com Deus, que a gente não vai estar sós nunca, não é verdade? Você vai escolher um momento que é uma farra total, o vizinho coloca o funk alto, e a criança corre, berra, e tem jogo de futebol do lado, e, irmãos, a gente não vai conseguir ter um tempo de qualidade nunca. Então, se você tem dificuldade, comece com poucos minutos, estipule metas pequenas. Algumas pessoas falham na vida com Deus porque elas querem assim, ou é tudo ou nada. Eu falo, não, agora a partir de hoje eu vou ter uma vida devocional. Agora, a partir de hoje eu vou arrebentar no devocional, vou ser o melhor da igreja. Aí ela sai e fala, não, Senhor, a partir de hoje eu vou dedicar metade do meu dia, para 5 horas de oração por dia. Irmão, a gente morre desse jeito, não consegue. Não, todo dia agora vai ser 1 hora. Não fazia nem 2 minutos, agora vai ser 1 hora. Irmão, você vai ter dificuldade. Provavelmente você vai se frustrar em pouco tempo. Então, se você quer ter uma vida eficaz, eu oro pouco, mas 5 minutos muito pouco. Meu irmão, é melhor começar com 5 e você ir avançando e crescendo na vida com Deus, do que começar com 1 hora e em 2 dias você parar. É verdade ou não é? Então a gente precisa estipular metas menores, um local adequado, privacidade. E para a gente superar esses obstáculos, a gente precisa entender que o nosso corpo é o nosso inimigo e o diabo também é o nosso inimigo. Então, se o nosso corpo é o nosso inimigo, irmãos, para a gente vencer ele, a gente precisa tentar, às vezes, dormir mais cedo, não orar deitado. São dicas bem práticas, amém? Ficar alerta contra as distrações. Quem tem facilidade em se distrair e dificuldade em se concentrar, eu tenho dificuldade. Às vezes, se eu estou aqui, tem barulho aqui, eu não consigo me concentrar. Então, meu irmão, procure se organizar nesse sentido. A gente precisa se organizar e falar, não, esse é o meu momento, eu vou fazer ele certinho. Então, cuidado com as distrações. Se você tem dificuldade, eu não consigo ler, porque eu não entendo, eu tenho que ler 5 vezes para...
para captar. Você já tentou ler e orar alto? Porque quando a gente ora ou lê a Bíblia e a gente ouve a nossa voz, isso aumenta a nossa capacidade de absorver o conteúdo. Então é uma dica muito prática. Amém? Amém. Se você tiver dificuldade, ore andando. Ore de uma forma que te desperte. Isso é uma coisa interessante. Agora, sobre o nosso inimigo, que é o diabo, entenda que o diabo ele só pega onda naquilo que nós criamos. Amém? Ele só surfa na onda que nós criamos. Então ele não vai criar nada. O diabo ele só pega onda. Amém? Agora, se você tem dificuldade, talvez sejam ataques do diabo que você nunca consiga romper, primeiro, rejeite pensamentos negativos. Sabe que os pensamentos negativos, irmãos, é o começo de toda a vitória ou derrota. Se você acredita que você é capaz, provavelmente você vai conseguir. Se você acredita que você não consegue, dificilmente você vai conseguir. Porque nós já começamos acreditando que não vai dar certo. Então, se surgirem pensamentos, não consigo orar, não consigo ler, não consigo ter uma vida com Deus, repreenda isso, irmão, no nome de Jesus. Amém? Fala, Senhor, eu não aceito isso, eu rejeito isso, no nome de Jesus, isso não é para mim. Confesse pecados conscientes. Você tem uma vida com Deus, você tem pessoas para te ajudar, às vezes você tem um discipulado abençoado, então confesse seus pecados. Não passe tempo apressado. Não busque a Deus de qualquer maneira. E por último, irmão, tente ter uma disciplina. Marque um tempo específico, um momento específico, um jeito específico para buscar Deus. Amém? Amém. Você está comigo ainda? Amém. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus 6, 16. Diz assim: quando jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, irmãos, nós estamos falando primeiro da oração. A oração é um componente essencial de uma vida com Deus. Amém? Segundo componente essencial que faz parte da vida com Deus é o jejum. Eu já ouvi pessoas falando que a gente não precisa jejuar, que jejuar não faz parte mais da palavra de Deus, ou não tem a ver. Irmão, se eu for olhar para a Bíblia, eu não consigo enxergar outra coisa, senão uma pessoa que está buscando ardentemente o Senhor, ela ser levada naturalmente pelo Espírito a ter uma vida de jejum. O jejum faz parte de uma vida com Deus. E às vezes a batalha que nós estamos enfrentando para conseguir ter uma vida de oração ou uma vida de leitura da palavra é porque a nossa carne está falando muito alto. E qual que é o propósito do jejum? Eu vou ler uma definição do Kenneth Hagin. Amém? Diz assim: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você, para lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito Santo de Deus. Então o jejum, irmãos, ele foi ensinado por muito tempo de uma forma muito equivocada para a igreja. Qual que era o propósito básico de se jejuar? Era o quê? Conseguir alguma coisa. Então eu estou precisando de um emprego, o que eu faço? Vou jejuar para conseguir um emprego. Eu preciso de uma bênção financeira, o que eu faço? Vou jejuar para Deus me dar aquela bênção. Meu irmão, o jejum não funciona como uma moeda de troca. O jejum é uma ferramenta que me faz suscetível a Deus. E é claro que se eu tiver uma situação específica, que eu preciso de uma direção, que eu preciso de uma intervenção de Deus, jejuar pode sim me ajudar a entender o propósito de Deus e agir com certeza naquilo que Deus quer para minha vida. Você entende? Então vamos dizer aqui, vou dar um exemplo simples. Jejuar não é para eu conseguir emprego. Amém? Amém. Não é uma moeda de troca. Agora vamos dizer
que eu quero arrumar um emprego sim, estou desempregado, e eu jejuo por isso. É errado ou é certo? Sim? Não. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem sabe que dia é hoje, levanta a mão. Irmãos, depende. Eu entendo porque você não levantou a mão. Porque depende. Se eu for buscar a Deus simplesmente porque eu vou jejuar, Deus, vou jejuar, olha só. Olha como eu sou um coitadinho. Olha só, minha barriga está ficando magrelinha. Jesus, eu sou muito coitadinho. Me dá um emprego. Não vai dar certo. Agora, se eu jejuo e busco a sensibilidade no Espírito Santo para Deus me dizer quais os movimentos eu devo ter nesse sentido, isso é muito válido. Você entende, meu irmão, que é uma linha muito tênue entre buscar a Deus para eu trocar algo ou eu buscar a Deus para me tornar suscetível à voz dele. E mesmo que Deus fale, olha, você não vai trabalhar e vai ficar assim por mais um tempo, eu falo o quê? Glória a Deus. Senhor, obrigado, porque eu entendo os propósitos do Senhor. Amém? Então o jejum ele nos faz suscetíveis à voz do Espírito Santo. O propósito primário do jejum é mortificar a carne. Agora, nós encontramos na Bíblia alguns propósitos para o jejum. Sim, dentro disso que eu acabei de falar. Então, o primeiro propósito, consagração. Na Bíblia nós encontramos pessoas jejuando a fim de se consagrar diante de Deus. Então vou jejuar para quê? Para minha carne ser mortificada e eu ter uma intimidade maior com Deus. Segundo, para arrependimento de pecados. Pessoas que queriam ter uma atitude de arrependimento diante de Deus, elas jejuavam e como uma forma de se arrepender. Outro propósito no jejum na Bíblia, no Antigo Testamento, luto. Pessoas que passaram por momentos de luto, elas jejuaram. Por exemplo, depois da morte de Saul e Jonas, Davi jejuou por causa da morte deles. Eles estavam no luto. Outro propósito, aflições. Quando nós estamos em momentos de aflições, nós podemos jejuar também. Outro propósito, buscando proteção. Então, existiram momentos em que na Bíblia pessoas buscaram a Deus com jejum e buscando proteção. Outro propósito, em situações de enfermidade. Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Momento de intercessão também. Nós podemos jejuar intercessão por outras pessoas. Nos evangelhos, por exemplo, preparação para a batalha espiritual, estar com o Senhor, preparar-se para o ministério. Então existem vários motivos na Bíblia com relação ao jejum. Irmãos, nada do que eu estou falando aqui é uma palavra absoluta. Amém? Eu sempre digo que na aula, quando nós estamos ministrando, que via de regra é assim. Mas se o Espírito Santo falar outra coisa, meu irmão, esquece do que eu falei. Amém? Então, meu irmão, se o Espírito Santo falar a você que você deve jejuar porque o trânsito da cidade está muito movimentado, jejua. Se o Espírito Santo falar para você que você deve jejuar para ver se você vai cortar o seu cabelo ou não, jejua. Porque para outras pessoas pode não fazer sentido nenhum. Mas se o Espírito Santo está falando, meu irmão, ele pode fazer, com certeza ele vai fazer todo sentido. Amém? Então, tanto as formas de orar quanto os propósitos de jejum contidos na Bíblia que nós destacamos, eles são ferramentas que nos norteiam para a gente conseguir viver uma vida de intimidade com Deus eficaz. Amém? Agora, se o Espírito Santo no seu relacionamento ele falar algo específico para você, meu irmão, não pense duas vezes em obedecer. Há basicamente dois tipos de jejum: jejum parcial e o jejum total. O que é o jejum parcial? Geralmente o jejum parcial é aquele que a gente faz por um longo período, um período maior, quando nós temos alguma deficiência ou dificuldade em se abster do alimento. Irmãos, eu estou falando de jejum e não propósito. Então jejum basicamente a gente está falando de alimento. Amém? Existem propósitos. Eu vou fazer um jejum de televisão. Beleza, a gente fala jejum, mas é um propósito, né? Vou fazer um propósito. Não estou falando de propósito. Estou falando de jejum. O propósito ele se encaixa muito bem em tudo isso que a gente está falando. Mas o jejum de alimento, basicamente, ele tem dois. É o jejum parcial e o jejum total. Qual a diferença? O parcial geralmente é praticado em períodos maiores, quando eu tenho alguma dificuldade por causa do trabalho, ou porque eu tenho alguma
debilidade fisiológica, que eu não posso ficar sem algum alimento em determinado momento. Então você faz o jejum. Daniel fez o jejum parcial por um bom tempo, não é isso que ele fez? Agora, existe o jejum total, ou o jejum normal, que é a abstinência de alimentos, porém com ingestão de água. Nós nunca indicamos alguém fazer um jejum e abrir mão da água, porque cientificamente o homem morre depois de alguns dias sem beber água. 72 horas sem água total, ele começa a ter falência, né, dos órgãos, não é isso? Falência dos órgãos. Agora, eu acredito que na palavra de Deus, tanto Jesus, quanto Moisés, entre outros, eles jejuaram, mas eles beberam água. Você pensa diferente? Para mim não foi assim, amém. Mas nós não indicamos alguém fazer algo radical e prejudicar o seu corpo. Meu irmão, é melhor a gente fazer um jejum bebendo água e continuar servindo a Deus do que fazer sem água, morrer em 3 dias e acabou o propósito de Deus na sua vida, não é verdade? Então eu prefiro que você continue vivo, com certeza de que Deus vai, pelo menos, poder contar com você, amém? Amém. Agora, nós também falamos sobre a palavra de Deus. Um dos outros componentes essenciais da vida devocional é a palavra de Deus. Por que é importante a palavra de Deus para nós? Nós poderíamos pensar, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não preciso de ficar lendo a palavra, porque o Espírito Santo está direto comigo, o autor da palavra está comigo, para que eu vou ler a palavra? Irmãos, é claro que não é assim que acontece. Então a palavra de Deus, ela prepara o crente para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que há em vocês. Não é isso que a Bíblia diz? Estejam prontos, estejam preparados para responder a todo aquele que pedir a você a razão da esperança. Então alguém vai chegar para você, e provavelmente já aconteceu, e vai falar assim, cara, por que você segue Jesus? Aí você fala, porque Deus é bom. Irmãos, Deus é lindo, Deus é bom, mas nós precisamos ter conteúdo, amém? Porque Deus é bom e a palavra de Deus diz isso. Mas eu não creio na palavra. Você não crê porque você não conhece esse texto, você não conhece esse versículo, essa história. Meu irmão, a palavra de Deus nós lemos aqui. É claro que não dá para a gente ler tudo, falar tudo que a gente poderia. Mas a Bíblia é poderosa para penetrar no mais profundo daquele coração endurecido, amargurado. E quando você vai falar da palavra de Deus, a palavra de Deus vai tocar naquele coração e você vai falar, mas como que ele acreditou? A gente não sabe de onde veio. É o poder da palavra. Amém? Então prepara o crente para responder. Torna o obreiro preparado, como 2 Timóteo 2,15. Acrescenta a fé, como diz em Isaías 34,16. E dá luz e entendimento aos simples. Como diz Salmo 119, 130. Se tem uma coisa que eu acho fantástica em Deus e na palavra, sabe o que é? É que Deus não fez a palavra para que os doutores entendessem. A palavra, ela foi feita por Deus para que cada um que se aproxima dele consiga ter um pleno entendimento da sua revelação. Porque a revelação de Deus, meu irmão, ela não vem por meio do entendimento humano, mas por meio da intimidade com Deus. Então chega aquela pessoa que ela tem um conhecimento limitado, ou até mesmo ela é analfabeto, mas ela se dispõe a ouvir a palavra de Deus. Essa palavra de Deus entrando em nós, ela produz uma sabedoria que vem do Espírito Santo, que ela não pode ser medida por conhecimento humano. Isso é fantástico. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples. Irmão, pensa só, a gente às vezes fica na dúvida, né? Nossa, aquele cara, aquele pastor, aquele obreiro é tão inteligente e ele não acredita na manifestação do Espírito Santo, por exemplo. Gente, eu conheço doutores da Bíblia, doutores da teologia, que você ouve o cara e fala, nossa, o cara é inteligente demais. O cara tem muito conhecimento. Será que não sou eu que estou errado? Será que aqueles negócios acontecem na igreja lá, os irmãos profetizando, orando em línguas, será que não é tudo meninice? Irmãos, se fosse assim, seria por capacidade humana. Mas não é porque ele é super inteligente que ele está certo. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples, dá entendimento aos simples. Amém? Graças a Deus que Deus é assim, não é verdade? Amém. Deus é demais, Deus é lindo. Então, meu irmão, se você tem dificuldade na leitura da Bíblia, use algumas ferramentas que podem te ajudar. Tire algumas mensagens da sua vida.
Reconheça características da pessoa de Deus reveladas na Bíblia. Então a Bíblia ela vai nos mostrar quem é Deus, e isso vai nos fazer crescer demais. Por meio da Bíblia nós encontramos pecados que a gente precisa confessar. A gente olha para a Bíblia e a gente entende que a gente precisa confessar coisas que a Bíblia nos confronta, amém? Então a gente vê também pecados que a gente precisa evitar. Se a Bíblia diz que uma coisa é errada, meu irmão, não adianta eu tentar explicar. É melhor fugir disso. Atitudes que eu preciso mudar. A Bíblia nos mostra promessas fantásticas para eu acreditar e entender o propósito dele até o fim. Irmãos, quantas vezes acontece que nós estamos desanimados e nós olhamos para a Bíblia e a promessa de Deus nos diz que Ele já venceu o mundo, que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele tem preparado um lugar para nós, que Ele intercede, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e tantas outras coisas. Isso nos anima, porque as promessas de Deus nos mostram que Ele nunca falhou e Ele tem preparado um lugar para a gente lá na frente, amém? E é claro, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que existem muitos motivos para a gente agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Amém? Amém? Por último, se nós estamos falando de oração, nós estamos falando de jejum, nós estamos falando de leitura da palavra e nós estamos também falando sobre meditação bíblica. Amém? Então, o que é meditação? Eu quero ler aqui a definição de meditação. O que é meditar? Diferente, irmãos, eu não quero nem falar sobre isso, mas eu não estou falando daquela meditação em que a pessoa busca o nada, né? Eu não sei teoricamente, cientificamente ou sistematicamente falar, que aquela pessoa busca se encontrar com ela mesma no nada e falando, não é isso que eu estou falando, tá? Estou falando meditação bíblica, então vamos direto para isso. O que é meditação bíblica? Estudar o pensamento, conteúdo de, pensar sobre, ponderar, preparar alguma coisa, amadurecendo-a longamente, projetar e interar. Agora, no Antigo Testamento hebraico, meditar se chama hagá. É meio difícil falar porque a língua hebraica é muito gutural. Então é mais ou menos assim, entendeu? Mais ou menos assim, não sei falar muito bem não. É tipo assim, meio engasgado. É uma língua muito gutural. Então é mais ou menos isso. Agora, melhor do que entender como falar, é entender o que significa. Alguns aqui sabem qual que é o significado de hagá no hebraico. Teve na prova, teve na recuperação, que não acertaram na prova. Qual que é o significado de hagá? De meditar no Antigo Testamento? Digo 1, digo 2, digo 3? Ninguém? Tirou 0. Vou colocar o 0 na próxima prova da outra matéria. É ruminar, irmãos. Ruminar. Sabe quando a vaca ela vai comer o capim? O que a vaca faz? Ela chega no capim e ela pega o capim e ela mastiga. Aí vai virando aquele creminho, aquela pasta de alho com cheiro verde, sabe? Aí vai virando aquele creminho. O que a vaca faz? Ela engole. Aí depois que ela engole, o que ela faz? Não foi bem, não gostei, tinha muitos pedacinhos. Ela volta aquele negócio na boca e o que ela faz? Mastiga, até aquele creminho de alho ficar bom. Irmãos, o que é o meditar na Bíblia? Meditar é justamente eu olhar para a palavra de Deus, eu buscar a palavra de Deus, e eu meditar, eu ruminar, e deixar aquilo entrar no meu coração. Nós fizemos um exercício aqui em sala de aula, que no primeiro trabalho que eu passei para os alunos era, você vai meditar num texto da Bíblia, um capítulo por dia. Então era Josué de 1 ao 7, era uma semana, né? Então os irmãos trouxeram aqui e tal. Na segunda semana eu peguei um capítulo só. Então a primeira semana foram 7 capítulos, um em cada dia. O segundo era um capítulo só. Eu não tive a oportunidade de passar o terceiro trabalho, mas se eu tivesse passado o terceiro trabalho seria em um versículo. Porque, irmãos, nós às vezes acreditamos que nós olhamos aquele texto e nós já sabemos tudo. Mas experimente pegar um texto da palavra de Deus, algo que Deus falou com você. Experimente passar a meditar nessa palavra. Pega esse texto e rumina. E lê,
e lê de novo. E ora a Deus, e lê de novo. E vai para o trabalho pensando naquele texto, e lê de novo. E ora a Deus sobre aquele texto, e lê de novo. Passa uma semana sobre um texto fazendo isso. Você vai ver quantas coisas profundas Deus vai revelar a você. Então a meditação bíblica é um alvo, é o ato voluntário de refletir sobre a palavra de Deus, a Bíblia, expondo-se a ela para receber de seus benefícios de forma profunda, pessoal e sobrenatural. Amém? Agora eu quero terminar essa minha parte fazendo algumas perguntas que você deve fazer quando você estiver buscando a Deus em meditação, quando você meditar sobre a palavra de Deus. Qual que é o propósito de eu meditar sobre a palavra de Deus? Faça essas perguntas. Primeira, o Espírito de Deus está falando por meio desse versículo a minha condição no momento? Então isso tem a ver com o que eu estou passando agora? Segundo, há aqui nesse texto alguma promessa para eu buscar? Terceiro, este texto revela um pecado específico que eu devo empenhar-me a evitar? Irmãos, quantas vezes a gente lê o texto e sempre fica pensando no irmão, né? Nossa, irmão Zezinho, vou mostrar esse texto para ele. Nossa, muito orgulhoso ele. Irmãos, é para nós. Quarto, Deus está me dando uma ordem para eu obedecer? Quinto, meu espírito está em harmonia com o que o Espírito Santo está dizendo? Então Deus está se movendo, fazendo alguma coisa. Eu estou seguindo o mesmo caminho? É assim que está a minha vida? Por último, este texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação, do mundo ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito do qual eu preciso receber a iluminação do Espírito Santo? Será que está tudo certinho na minha vida, que esse texto não me confronta? Ou eu preciso mudar? A Bíblia diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Amém. Irmão, que nós possamos viver como a Bíblia disse. O propósito principal de tudo, se nós estamos falando aqui nessa noite, nesse seminário, sobre intercessão, nós precisamos começar a ter uma vida profunda diante de Deus. Partir do começo, partir bem do começo, para que depois tudo vá bem lá na frente. Amém? Às vezes a gente quer, né? Não, eu vou ser um intercessor, eu vou arrebentar de interceder pelos outros. Mas como está a sua vida diante de Deus? Está mais ou menos. Então, meu irmão, vamos voltar um pouquinho? Vamos consertar o comecinho e agora vamos fazer bem lá na frente? Amém? Que Deus te abençoe muito. A gente falou um pouco corrido, né? Tem muita coisa para a gente falar, mas eu espero que Deus tenha trabalhado e esse entendimento, ele de pouquinho em pouquinho possa encontrar lugar na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Deus é bom? Todo tempo. Todo tempo? Deus é bom. Estão animados aí? Eu estou animado, gostei. Essa do pasta de alho com cheiro verde foi a melhor, né, irmãos? Queridos, vamos ter um intervalo agora, vamos orar agradecendo, daí nós vamos ter 15 minutos de intervalo. Você pode tomar um cafezinho aqui, ir no toalete, depois nós vamos voltar. Isso é um primeiro degrau, uma base para a gente entrar em coisas mais profundas sobre a intercessão. Você pode ficar em pé, por favor? Orar. Obrigado, pastor Alon. Muito 10. Parabéns. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu favor. Obrigado por todos que estão se movimentando para que este seminário aconteça. Que o teu nome seja glorificado na vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.